Boa tarde. Hoje temos uma gravação aqui muito, muito especial. A gente vai falar sobre moda com eficiência, estratégia e sustentabilidade para negócios inteligentes. Com Mari Marçal e Carla Angelini. E tenho que contar, não tem como eu conheci a Mari. Nós temos filhas em comum na mesma escola, e na porta da escola a gente começou a conversar, trocamos muito. E, por isso, né, dessa troca toda, surgiu a oportunidade de estarmos juntas aqui. A Mari, eu acabei convidando ela para um grupo chamado Fazendo Moda. É um grupo bem bacana da área da moda. Lá ela se reconectou com a Carla Angelini, que foi também, e acabou virando agora a minha conexão também, que foi muito incrível toda essa jornada. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É uma delícia receber. E hoje o nosso bate-papo é sobre como duas profissionais com possibilidades diferentes, uma com planejamento estratégico e a outra com sustentabilidade, se unem para um propósito em comum, que é levar eficiência aos bastidores da moda. Então, eu vou começar com a Mari. Quem é a Mari? Me conta, Mari, quem é a Mari, como é a jornada, como é a consultoria e como é que funciona todo o projeto. Legal. Bom, primeiro, Bia, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, com a Carla também. Eu sou a Mariana Marçal, mais conhecida como Mari Marçal. Sou uma estrategista de negócios de moda. Já trabalho há muitos anos no mercado, são mais de 25 anos no mercado de moda. Sou técnica e tecnóloga em gestão do vestuário pelo Senai e pós-graduada em gestão de projetos pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Desde 2024, eu criei a minha própria consultoria, Mari Marçal, Estratégias Criativas para Negócios de Moda. Basicamente, eu trabalho com 3 pilares, que é planejamento estratégico, planejamento de vendas e planejamento de coleção. Muito baseado em toda a experiência que eu tive durante todos esses anos e todas as empresas que eu trabalhei, e trazer essa solução para o mercado de uma forma prática, personalizada, acessível para todo mundo e para impactar principalmente as pequenas e médias empresas de moda que estão aí nesse mercado incrível que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, eu sei também que você trabalhou em grandes empresas. Como foi essa jornada? Que grandes empresas são essas no mercado da moda, Mari? Então, olha, são empresas bem legais. Na verdade, eu tive a oportunidade de só trabalhar em empresa bacana. Eu costumo dividir aí a minha carreira, eu costumava dividir em 2 etapas, hoje eu divido em 3, na verdade, mas eu comecei em marcas de moda, mais especificamente ali no surfwear, né? Comecei numa empresa nacional chamada Salt to Salt. Foi onde eu aprendi o que era o mercado de moda, como trabalhar nesse mercado. E, na verdade, foi minha primeira experiência de trabalho. Eu comecei como recepcionista e fui daí galgando todos os meus passos da minha carreira. Então, para mim, a Salt foi uma escola. E daí eu trabalhei em outras marcas, né? Então, eu fui para o grupo GSM, que na época era detentor das marcas Billabong, Element, Von Zipper, Nixon, Custom, enfim. Ali nos anos 2000, onde o surfwear estava, né, arrebentando. Era o lugar mais legal para se trabalhar, enfim. Era muita gente jovem e a gente trabalhava muito, mas a gente também se divertia muito. Então, se a Salt foi minha escola, eu brinco que o grupo GSM, para mim, foi minha faculdade. Dali, eu tive a oportunidade de ir para a New Era. Na época, a New Era se tornava uma multinacional do Brasil, até então ela era uma licença, e naquele momento, obviamente, tinha um aporte ali financeiro, né, da New Era americana, e aí existia toda uma reestruturação ali, né, de times, equipes, inclusive prédio, showroom, enfim, uma série de coisas. E eu entro para criar o primeiro departamento de sourcing da empresa aqui no Brasil. Não existia esse departamento, e eu fui lá para levar todas essas ferramentas, organograma, fluxograma, enfim, foi uma baita experiência, foi legal pra caramba. Minhas primeiras viagens, inclusive para a Ásia, né, China, Índia, foram através dessa experiência e foi muito legal. E aí, o meu primeiro turning point ali da minha carreira foi exatamente quando eu sou convidada para fazer parte do time de sourcing da C&A. Ou seja, eu saio daquele universo de marcas, né, e marcas divertidas, e público jovem, aquela coisa, e eu vou para o grande corporativo mesmo, empresa com milhares de funcionários, né, enfim... Grandeza. Grandeza, volume, riqueza, enfim, aquela loucura toda.
E foi incrível, né? Na verdade, naquele momento, a C&A tinha um projeto chamava ANAC, Nova Área Comercial. Eu fui como gerente de sourcing também. E o que acontecia ali naquele momento era um grande empoderamento do departamento de sourcing para que o departamento de produto, o gerente de produto, pudesse ter mais foco na cliente, né? Na época, eles chamavam de ela. Imagino que ainda chamam. Então, foi muito legal. Eu, na época, trabalhei com malharia importada no primeiro momento, depois passei para o sourcing corporativo, enfim. Mas foi o meu pé, minha primeira experiência nesse universo de magazines. E aí, quando eu tô lá, eu vejo que existe a cadeira de gerente de produto. Então, eu sempre sourcing, né? Na época... No começo, a gente nem falava sourcing, a gente falava produção. Isso que eu queria te perguntar, porque muita gente não sabe o que é sourcing. O que é sourcing? Exatamente. O departamento de sourcing, até como o próprio nome diz, ele é o departamento que busca fornecimento, né? Então, ele cuida de toda a cadeia produtiva de uma empresa de moda. Então, desde a escolha dos fornecedores, né, da manutenção desses fornecedores, de toda a parte de sustentabilidade, qualidade, modelagem, enfim, são vários pilares ali. A gente, na verdade... geralmente, produto e estilo são os nossos principais clientes. A gente está ali para atender esses clientes internos, exatamente. Então, a gente está ali para atender com excelência esses nossos clientes e para, no final, poder entregar o melhor produto, o melhor preço e melhor qualidade no ponto de venda. Então, eu resolvo, quando eu saio da C&A, eu decido que eu quero fazer uma transição para a cadeira de gerente de produto. Porque... É muito diferente? Não é muito diferente, na verdade, assim, muitas atividades ali, elas até são muito similares. Negociação de preço, sourcing faz, produto faz, né, escolha de matéria-prima e tudo mais. Mas, enquanto o sourcing olha para isso de uma forma mais corporativa mesmo, né, grandeza e tal, o gerente de produto, ele cuida de um pequeno negócio. Eu brinco que o gerente de produto, ele é quase que um diretor de uma empresa ali dentro de uma grande empresa. Porque tudo é responsabilidade do gerente de produto. Então, você responde dentro do seu quadrado, né? Então, você cuida ali, do masculino de uma empresa. Aí eu fui para Pernambucanas, depois a C&A como gerente do masculino da Pernambucanas, do casual. Então, aquela cadeira ali, aqueles produtos que fazem parte daquela categoria casual, todas elas são de minha responsabilidade. Então, eu preciso, né, trafegar no sourcing, no estilo, no marketing. Então, tem uma série de coisas. Então, essa parte estratégica, né, esse protagonismo que o gerente de produto tem, eu nunca tinha experimentado. E aí, eu fui picada. Foi picada. Fui picada, não teve jeito. E gosto das duas coisas. Gosto de sourcing, gosto de produto, mas eu precisava viver aquela experiência ali. Que bacana, Mari. Foi bem legal. E aí foi isso. Então, gerente de produto, Pernambucanas. De Pernambucanas, depois eu fui para Marisa. E aí hoje eu estou com a minha consultoria. Uau! E nessa jornada tem uma conexão com a Carla. Então, agora, a Carla, por favor, Carla, se apresente. Quem é Carla Angelini? Como é a sua jornada? E me conta também como é a sua consultoria. Então, vamos lá. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Meu nome é Carla Angelini. Eu sou engenheira têxtil. Trabalhei muitos anos no varejo também, mais de 20 anos em grandes empresas do varejo. E eu comecei na área da qualidade, antes ainda do varejo, lá no IPT, faz muito tempo. Eu era pesquisadora do laboratório. Quando você me contou IPT, eu falei, caramba! Sim, e foi super legal ter começado ali, porque eu tinha que lidar com vários tipos de produtos. A gente não sabia o que ia chegar, você não tem uma previsão. O cliente vai chegar ali e, quando chega lá, é porque tem algum problema para você ajudá-lo a resolver. Então, foi uma experiência super legal e eu tive mentores incríveis ali, pessoas que me ensinaram muito. Foi meu primeiro trabalho depois que eu me formei. Então, foi muito bacana. E aí, na época, que também foi começo dos anos 2000, os varejos estavam, assim, crescendo muito no Brasil. E o sonho de todo mundo era trabalhar na C&A. A C&A era queridinha. Sério? Era demais. O must-have da estação? Era, porque eles estavam trazendo todo o conceito de grandes varejos, toda a gestão, a parte de VM, de abertura de lojas, todo um conceito da Europa, porque é uma empresa holandesa. Então, eles eram... assim, hoje menos, tá? Mas, durante muitos anos, eles foram referência para o varejo inteiro.
a C&A, eu posso dizer que foi a grande escola de muitos profissionais que já formaram filhos, netos. Eu formei muita gente, a Mari também, eu tenho certeza. Na época era Socan, né? Agora acho que tem até outro nome, mas na época era Socan. Sim, né? sim. Nossa, então, em várias coisas, só na parte de gestão, na parte de responsabilidade social, na parte da qualidade. Foi aí porque aí eu conhecia pessoas que trabalhavam na C&A. E eu sou engenheira têxtil, não tem, deve ter alguma coisa de qualidade de laboratório, não é que tinha um laboratório de qualidade para atender fornecedor. O laboratório, apareceu uma oportunidade, eu me candidatei, passei pelo processo, e foi assim que eu fui parar na C&A. E, claro que eu fiquei super feliz, né? E eu tive que readaptar, porque eu estava num laboratório super técnico de PT, e aí eu fui para o varejo. A banda é outra, a história é completamente diferente. Eu tive que ter mais jogo de cintura, coisa que eu não tinha, era super quadrado. Imagina, laboratório de PT, norma técnica, o relatório, a letrinha da vírgula, de repente você vai para o varejo. Onde você está? O que você está fazendo? E eu tive que ir me adaptando com o tempo. Né? E para mim foi um super aprendizado esses anos, essa mudança. Então, foi muito legal estar lá. E também porque eu tive que lidar muito com fornecedores, atender atender público interno também, de compradores. Então, foi uma experiência super bacana. E de lá eu fui para a Marisa. Aí eu fui convidada para ir para a Marisa para montar uma estrutura igual a da C&A. Então, eu ia fazer essa pergunta. Já que C&A era a grande escola do mercado, vocês eram assediadas o tempo todo, é isso? Sim, mais ou menos isso. Era a referência. Com certeza. Tanto é que não é falar assim, não parece estar me falando, mas durante muitos anos, acho que até hoje eu sou conhecida a Carla da Qualidade. Sem dúvida. Porque na C&A... Temos que mudar o seu Instagram. Agora é Carla da Qualidade. Não, essa energia sustentabilidade. E porque tá tudo ligado, gente. É incrível. Às vezes as pessoas falam para mim assim, nossa, você mudou super, né? Eu falei, não. É isso que eu ia te perguntar, de engenharia têxtil para energia. Teve Como foi isso? Então, olha só que legal, porque eu comecei com essa história da qualidade, C&A, fui para a Marisa, implementei tudo na Marisa, maior frio na barriga, óbvio, primeiro, tinha 30 e poucos anos. Quem nunca, né? Deu tudo certo, graças ao meu bom Deus. Depois eu fui para Pernambucanas e foi onde eu conheci a Mari. E a gente estava até lembrando agora há pouco, todo o projeto que tinha meio diferente, feira de tecidos, modelagem, vamos colocar o CAD, PLM, independente de a coisa ir para frente ou não, sempre estava ou uma ou outra, ou normalmente as duas ali inventando coisas. Sustentabilidade com criatividade. Agora, o que é PLM? Esse termo eu não conheço. É um software que vai ajudar em toda a gestão do ciclo de vida do produto. Então, as empresas trabalham muito departamentalizadas ainda. Tudo isso está ligado com sustentabilidade, tudo isso está ligado com gestão e com o trabalho que a Mari faz. Então, como é que você faz esses departamentos de estratégia? Aí vem o planejamento, compras, sourcing, estilo, qualidade, sustentabilidade, trabalharem de uma forma integrada, falando a mesma coisa, sem o produto se perder no meio do caminho, sem ter retrabalho. É super difícil, porque são milhares de produtos por ano, com equipes enxutas. Linha de produção. Não, são 4 coleções ao ano, no mínimo. E trabalham ao mesmo tempo, porque enquanto você está desenvolvendo uma, a outra está produzindo, e a outra está chegando, e a outra está vendendo. É um rolo de compressão. Então, você está aqui, você está recebendo agora o inverno 25, você já está desenvolvendo o quê, Mari? Você que sabe, o inverno já tá de 27, já. Verão 27. Com certeza, com certeza. É muito antecipado, principalmente para quem trabalha com importado. Com isso. É inerente ao negócio. Infelizmente, isso é uma grande realidade. E, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem muito essa questão de clima, está frio, está calor, né? Economia, enfim. Mas é para isso que serve o planejamento. Porque você precisa estudar o seu passado, né? Quem é o seu cliente. Então, você estuda ali o histórico das suas coleções, os seus melhores e piores performances e etc. E aí você planeja em cima disso. Então, por isso que é importante o planejamento. Porque o risco, ele existe. Mas você precisa tentar mitigar o máximo possível. Agora, 2 grandes mulheres gigantes que se unem para formar a Fashion We Lab, que eu amei. Inclusive, acabou de aparecer. Foi muito... Uau! Parece até que foi combinado, mas não foi, gente. Foi muito bacana.
E o nome também é muito bacana, eu acredito que traz toda a força e todo o planejamento que, de fato, vocês vão colocar no mercado. Como foi pensar e construir essa marca, esse projeto, para trazer essa ideia para o mercado? Quer começar, Carla? Posso começar? Então, bora. Vamos lá. Bom, a minha empresa é a Formato Energia. Quando eu passei por todo esse processo de qualidade, depois veio responsabilidade social, ambiental, e eu resolvi fazer a minha guinada, empreender por mim, eu coloquei todas essas cartas na mesa, resumindo do que a gente falou, falei, onde que eu vou apostar? O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com responsabilidade social, vou trabalhar com modelagem, tinha várias opções. Eu falei, não, eu quero trabalhar com uma solução. Uma solução que leve o quê? Que leve economia, que tornem as empresas mais ágeis, mais rentáveis. Tinha que ter benefício. Eu queria vender benefício. Solução, vamos arrumar a casa. E aí veio a energia, porque todo mundo sabe, está super em alta. É uma coisa que cresce muito no Brasil, energias renováveis. Aqui uma hora vai passar aí o mapinha, daqui a pouco, do nosso índice de radiação solar. E é incrível poder trabalhar com energia aqui. Eu falei, eu vou levar isso para as fábricas. E foi assim que eu fui, comecei a estudar. Fiquei um tempo no integrador, numa empresa de engenharia e instalação. Fiquei como estagiária durante um tempo, pode-se dizer. Voltar a ser estagiária. Mas eu trabalhava no comercial, mas eu também fazia, eu gostava. Eu falei, não, eu quero saber que equipamento é, por que é, como é que projeta, como é que calcula, como é que instala. Até que eu resolvi fazer a minha empresa comercial. Então, eu trabalho com esses integradores como parceiros técnicos meus. Então, eu sou comercial de energia solar, mercado livre de energia, usinas de investimento, são várias opções que tem no mercado. Por isso que a minha empresa se chama Formato Energia. Porque eu consigo enxergar, eu tenho que enxergar o que o cliente precisa e oferecer o que tem de mais bacana no mercado, né? E foi nessa conversa que a gente se encontrou numa reunião e eu contando... se encontrou num evento, na verdade, a gente se encontrou num evento do grupo. Do grupo, num evento aí do grupo. Aí a gente se reencontrou. Isso. E aí, num café, a gente conversando e, assim, estamos em momentos profissionais muito parecidos, Exato. né? Depois de anos de corporativo, a gente decide seguir carreira própria e tudo mais. E aí você troca muito, né? O networking é muito importante nesse momento, aquela coisa toda. Fundamental. E aí, nesse café, ela me explicando o que ela estava fazendo e eu falando da Mari Marçal, consultoria, a gente chegou a uma conclusão. Que o que ela fazia, né? O que ela faz e o que eu me proponho a fazer com a minha consultoria, no final, o objetivo é um só. Levar eficiência para a marca de moda. Né, para as grandes, pequenas, médias marcas de moda. Então, esse é o nosso objetivo. Tanto que o E do Fashion E-Lab vem de eficiência. Então, embora a gente atue, de fato, em áreas diferentes, né, tudo isso se conecta. E aí, Carla, você me corrija se eu estiver falando uma besteira, mas quando a gente fala de sustentabilidade, por exemplo, a gente não está falando só de recursos naturais. A gente está falando de economia, a gente está falando de pessoas. Então, quando você está falando de fazer um planejamento estratégico de vendas, de coleção, existem vários fatores que você precisa considerar para o seu negócio, no final, ser o quê? Sustentável. Não só porque ele não agride, não só porque ele preserva os recursos para as próximas gerações e tudo mais, mas porque o seu negócio vai ser sustentável e lucrativo no final. E esse é o grande objetivo do projeto, né? Então, a ideia é exatamente isso, é a gente se unir para levar para o cliente final a eficiência, né? Negócios sustentáveis em todos os sentidos, em todas as visões. Essa é a ideia. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quero ver como é que vocês fazem para que essas empresas elas consigam olhar para o projeto de vocês e falar assim, é para mim? Eu consigo pagar? Eu tenho, né? Como é que faz isso? Porque, de fato, é uma preocupação do empreendedor e quem vai, né, adquirir um investimento, né? No projeto de vocês é um investimento. Como é que funciona? Me contem. Quer falar? Posso falar. Olha, a gente precisa enxergar, primeiro de tudo, a principal dor dele. Qual que é a dor? E a gente sabe que a principal dor que eu ouço falar hoje nas fábricas é mão de obra. As pessoas não se submetem mais, a gente pode falar isso, a coisas que a gente
aceitava, se submetia, assim, de ter empresa, talvez com os processos não tão enxutos, de ter tanto retrabalho. Então, uma forma de reter essas pessoas, não é só salário, claro que salário conta, benefícios e tudo mais, mas é você ter uma empresa bacana de trabalhar. O que é uma empresa bacana de trabalhar? O que é legal para a gente trabalhar? O que é uma empresa legal? Pô, você chega... você tem uma ferramenta, você tem um software bacana que vai garantir isso, todos esses processos, que você tem visibilidade, que você não precisa ter retrabalho, uma pressão insana, absurda, porque alguém mudou de ideia, porque não tem regra. Eu gosto da qualidade por causa disso. Tem que ter, eu não gosto de coisa qualidade engessada. Tem regra? Opa! É onde mais tem regra. Você não imagina quantas regras eu não tentava burlar, porque eu estava do outro lado, eu precisava fazer o negócio acontecer, entregar, e Carla, pelo amor de Deus, Mari, não dá. Mari, não dá. Era um ponto, assim, muitas vezes de atrito entre as áreas. E eu não podia ser errada com a empresa e não podia ser errada nunca com o fornecedor. Eu falo, se alguém tem que errar, que erre o fornecedor. Eu não posso prejudicar aquele cara, porque é a produção dele, é o dinheiro dele, é a mão de obra dele, depende disso aqui. Então, era uma coisa super séria. E é isso, sabe? É a gente estando do lado de fora e sabendo de todos esses bastidores, a gente poder escolher, isso é tão legal, a gente poder falar assim... Que problema que tem, que ferramenta eu vou escolher e eu vou levar. Nossa, e a gente descobriu que a gente estava fazendo a mesma coisa, Exato, né? Então, quando a gente ajuda a empresa a enxergar isso, e que o meu produto, principalmente, proporciona isso, que é economia, não só a sustentabilidade como um todo, mas quando eu falo de energia, soluções em energia, eu vou levar muita economia. Muita economia mesmo. O que ele vai fazer com essa economia? A gente pode dar uma série de soluções a partir disso. Com esse projeto, você vai economizar tanto aqui. Onde você vai investir? Você precisa investir num software novo, numa pessoa nova, numa consultoria. E principalmente pessoas, né? Eu acho que, geralmente, os times dentro das marcas de moda, das empresas de moda, eles são times enxutos de verdade, né? Você imagina que, para gerar tudo aquilo, tem 1 milhão de pessoas. Não, cada vez menos, inclusive, tem. Né? Os times são cada vez mais enxutos. Então, assim, precisa realmente... ser prático, precisa ser adaptável, precisa ser acessível. A acessibilidade, inclusive, é um dos principais diferenciais desse nosso projeto. Né? Ser acessível financeiramente, formato, né? Falando de formato. Então, assim, acho que a grande sacada é que somos duas pessoas... Pagar uma, leva duas, é isso? É basicamente isso. Eu acho que é basicamente isso. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, mas é melhor do que fazer as duas separadas. Isso, eu te garanto. Vai ser. Mas eu acho que o fato de sermos duas pessoas com uma história dentro dessas grandes empresas e que vivenciaram, né, todos esses padrões, esses formatos, esses objetivos, esses desafios, porque são diversos, não é? Às vezes a gente pensa, né? Mas a C&A, os magazines, a Pernana... Foi uma escola. Foram escolas incríveis. Foram escolas incríveis. Mas mesmo quando você está dentro, você está aprendendo a construir junto. Não é que você senta lá e está tudo pronto. Então, a gente tem essa experiência de ter participado da construção de muita coisa que hoje é exemplo. E eu acho que isso é o mais legal. Então, assim, o objetivo do Fashion Week é basicamente mostrar para esse público que a gente quer atingir que é possível. Que não são duas coisas desconectadas e que a gente não está necessariamente aqui falando, e podemos sim também trabalhar com isso, mas não é só sobre colocar ali uma etiqueta de algodão certificado. Isso são coisas que a gente pode desenvolver como projetos dentro dessa consultoria, coisas que a gente já fez também. Mas a gente está indo muito além disso. É realmente entregar eficiência, deixar um time feliz e fazer com que aquele time trabalhe com propósito. Ele saiba para onde que ele está indo e está todo mundo indo junto. É um apoio, né? É um apoio. E eu penso que, assim, contar com a experiência de vocês, para quem recebe, deve ser tão bom. Eu vou mencionar porque quando a gente entra, né, a gente chega no nível de carreira e tudo mais, e quando a gente ganha muita experiência e a gente consegue fazer isso por alguém, a pessoa fica com um sorriso daqui a aqui, assim, né? Isso é muito legal. Porque, assim, gratificante. É gratificante porque ela tem com quem trocar, que manja muito do negócio, sabe muito, tanto quanto ela,
que eu acredito que isso também é um dos grandes diferenciais de vocês, Aham. porque vocês sabem tanto quanto o modelo de negócio dentro da indústria da Sim. moda, e vocês sabem de tudo. Então, trocar com vocês deve ser, assim, sensacional, né? A pessoa deve falar assim, puxa, agora eu vou começar a dormir à noite. Eu ouvi um termo hoje que até dá para ser aplicado aqui, que é o varejoterapia. Não deixa de ser uma terapia, porque Mas são é. profissionais que são ouvidos. E não só o Exato. dono, né? Sim. O objetivo é ouvir todas as esferas. Então, a gente quer sentar ali com o gerente de produção, com o gerente de produto, com o gerente de sourcing, enfim, com todo mundo ali e integrar todo mundo dentro de um projeto. E é isso que é legal. Quando você tem um projeto, é todo mundo em prol deste projeto. A gente chega com essa proposta. E aí a gente, de forma adaptável ali para cada tipo de situação, a gente embarca todo mundo dentro desse projeto. E aí é quase 2 por 1. Quase isso. Muito bem. Agora, temos uns números aqui que eu quero compartilhar com vocês, que são interessantes, que elas me trouxeram. Muito bem. O Brasil é o 4º maior produtor e 5º maior consumidor de vestuário do mundo, segundo a ABIT. O setor é o 3º maior em bens de consumo, atrás de alimentos e veículos. Pronuncia, por favor, esse IEM. Não, IEM. A Carla sabe melhor. Ela sabe melhor. Muito bem. Foram 6,2 bilhões de peças vendidas em 2024, sendo que 79% produzida no Brasil. É um Isso é número incrível. muito expressivo. Muito. E a previsão para 2025 é de 3,5% em volume e 5,9% em valores. São números grandiosos. Incríveis. Como é que vocês fazem? Como é que a Fashion Lab consegue atuar aqui dentro desses números, desses 6,2 bilhões de peças vendidas? Porque, assim, a gente entende que a produção ela é muito grande, mas não planejar não significa que o dinheiro vai para o bolso, Não. se você não planejar corretamente. Como é que a Fashion Lab entra nesse 6,2% aí e nessa previsão de crescimento, Mari? Bom, planejamento sem dúvida. Eu acho que se você se planeja, né, você tem maior possibilidade até de comprar melhor a sua matéria-prima, né, não comprar errado, entrar dentro dos calendários, porque a gente vive um calendário de moda. O ano tem um calendário, tem o Dia das Mães, tem o Dia dos Pais, tem o Dia das Crianças, e você precisa, seja como marca, seja como fornecedor, precisa estar pronto para atender aquele calendário. Chegou atrasado na loja, vai pegar liquidação. Primeiro ponto. Então, acho que o planejamento ele é importante exatamente para isso, para que você se prepare para tudo isso. E o que acontece hoje em dia é que os números são cada vez mais apertados, as margens são cada vez mais apertadas para o empreendedor de moda, para esse universo. Então, a gente quer encontrar possibilidades de como fazer com que essa jornada seja mais leve e, no final, seja lucrativa. E não só um monte de trabalho, porque trabalhar com moda é muito trabalho, né? Toda a parte lúdica da moda, ela é incrível. Quando você está lá no shopping, passeando, vendo Fazendo desfile, blogueirinha, né? Isso é tudo incrível, mas quando você está dentro, nos bastidores, o negócio é ralação. Não tem... Não tem glamour. Não tem né? glamour, Não não tem glamour. É outra história, é outra coisa. Para aquilo ser lindo, você rala muito. E você ralar. E no final, você não ser lucrativo, você não ganhar dinheiro com aquilo, você não poder bonificar os seus funcionários, né, pelo trabalho que foi feito, pelas metas atingidas. Então, acho que se planejar, ele é extremamente importante. Desde o planejamento estratégico, ou seja, onde eu vou e aonde eu quero chegar, seja dentro do planejamento de vendas, que aí a gente vai falar de abastecimento, a gente vai falar de gestão de fornecimento, preparar os fornecedores para aquilo, enfim, criar um calendário, dentro desse cronograma de atividades, fazer com que todos os departamentos estejam linkados com as suas entregas. Então, o estilo tem que entregar tal data, o comercial tal data, a sourcing tal data. Então, é muito importante isso. E aí, eu acho que a Carla vem com a grande questão de trazer, falando principalmente de rentabilidade, consumo de energia, melhores matérias-primas, melhores possibilidades em vários sentidos. Hoje a gente está bastante alto, a gente tem ouvido falar bastante da economia verde, que também são os mesmos conceitos de sustentabilidade. Então, tem alguns... Eu sempre falo, sustentabilidade não é romântico, porque às vezes a pessoa fala, ai, que lindo, sustentabilidade, pensa muito no ambiental.
zero romântico, Isso são é assuntos árduos. É árduo. Então, eu vou resumir alguns aqui que a gente pode olhar, pode ajudar a empresa a olhar, ajudar a empresa a buscar soluções, que é a busca de soluções com atributos de sustentabilidade, porque é o que eu sempre falo, gente, a gente vestiu uma roupa, acendeu a luz, a gente já está gerando impacto, acabou. Não tem essa, a gente tem que tentar gerar o menor impacto possível, fazer as coisas da forma mais correta possível. Então, olhar para a matéria-prima, olhar para a circularidade, o que vai acontecer com essa roupa? Isso que eu ia perguntar, o que é circularidade? Pois é, você usou a tua roupa, essa tua roupa você tem um ciclo de vida. O que você vai fazer? Você vai jogar num aterro? Ou você consegue fazer, de alguma forma, o material da tua roupa voltar novamente para esse ciclo de vida? Isso é possível fazer. Voltar para esse ciclo de produção. Só que tem que ter algumas características iniciais desde o desenvolvimento. E, às vezes, as pessoas não olham para isso no desenvolvimento de produto. E aí quer fazer circularidade com o que tem. Por exemplo... Espera, que eu tenho uma pergunta. Quem é que faz o desenvolvimento de produto? Os estilistas, vamos supor. O estilista está lá desenvolvendo... Estilo, basicamente, faz... numa estrutura, né? Estilo faz, produto aprova e coordena tudo isso, sourcing vai lá e produz. Basicamente é isso. O fornecedor vai lá, produz, né, e entrega isso no varejo, nos centros de distribuição. Então, voltando, se a gente não pensa lá na concepção do produto, que você quer ter um produto que seja capaz de participar de uma circularidade, você não consegue fazer, porque se ele tiver determinados tipos de fibras, tipos de mistura, você não consegue, ou vai ser muito custoso, e aí não vai valer a pena. E essa roupa vai parar onde? Em aterros, e a gente já sabe a consequência disso. Então, olhar para a matéria-prima é uma coisa, olhar para a circularidade, outra. Recurso, a gente usa muito recurso na indústria da moda. Que recursos? Hídricos e de energia. Como é que a gente trabalha isso de uma forma mais inteligente possível? Depois, pessoas, a parte de responsabilidade social, tudo que a gente está falando agora, gente, a gente sempre cai em pessoas. E realmente a Mari tem razão, o nosso trabalho é terapêutico também. Eu lembro que eu fazia isso com os fornecedores, eu fazia workshop com as fábricas, com os times. Então, é isso, é trabalhar as pessoas dentro das fábricas. E, por último, e não menos importante, são as certificações ou auditorias. Como é que você confirma que aquilo lá e garante que aquilo lá está acontecendo e não vai fazer um greenwashing, sabe? Não cair nisso e ter um trabalho sério. Então, quando você fala de economia verde, essas 5 coisas aí eu elejo como muito importantes e são coisas com as quais a gente pode contribuir nesse nosso projeto, que é o Fashion Week. Sabe, você falou uma coisa muito importante também, que é isso, né? Se você é um fornecedor e você quer passar a fornecer para um grande magazine, por exemplo, os principais magazines e as principais marcas, hoje elas são todas associadas à BVTEX. Associação Brasileira do Varejo Têxtil. Varejo, não é vestuário? Varejo Têxtil. Ela é a líder das siglas. Exato. Foi do IPT, como não? Como não? Se você não tiver uma certificação ABVTEX, você não pode fornecer para nenhum desses magazines, para nenhuma dessas grandes marcas. Ah, é? Exatamente. É sério, a coisa é um protocolo de 160 perguntas com questões sociais, ambientais. Outra questão também muito importante é o uso de produtos químicos restritos. A gente tem uma lista de produtos químicos. Algumas empresas estão preparadas, outras não. Então, a gente também precisa olhar para isso. Às vezes, a empresa está produzindo produtos químicos, eles no tecido ou no uso da produção? No tingimento de tecido, no tingimento de peça pronta, às vezes, na própria aplicação de silkscreen, né, que são as estamparias. Enfim, são N processos ali que você usa produtos químicos. A indústria da moda é uma das principais indústrias, como chama? Gera impacto. Poluentes no mundo. Isso é uma grande verdade. E a gente precisa cuidar disso. E é grande, né? E ela é importante. Você fala, não, então não vamos consumir, que horror. E falar mal. Não é, ela é super importante. Não consumir, não, exato. Fazer ela existe, com cuidado. Fazer com cuidado e com consciência, exatamente. Então, assim, até para você quer atingir... Assim, existe um dado muito importante que é a concentração do faturamento em grandes empresas, né, dentro do nosso universo.
Você quer você quer pegar uma fatia desse crescimento de 3,5% para 2025, por exemplo, e você é um fornecedor, você tem que estar preparado, porque essa demanda vai vir muito grande dessas grandes empresas. Se você não tem uma BVTEX, por exemplo, você não está apto para fornecer. Então, até nessa jornada, né, a gente tem a possibilidade de ajudar uma empresa de moda, inclusive nessa jornada. É isso que eu ia perguntar. Na verdade, vocês podem atender qualquer tipo de empresa dentro da área da moda, porque vocês conhecem todos os processos. Por exemplo, um fornecedor de tecido, vocês conseguem atuar e ajudá-lo. Sim, a gente consegue atuar. Não precisa ser exatamente a ponta final lá de produzir e tudo mais. Não necessariamente. É lógico que assim, né? Aí a gente tem... Existe a Mari Marçal, existe a Formato Energia e existe o Fashion Lab, o Fashion E. O Fashion E, ele começa com um foco um pouco mais restrito, até porque a gente atenda com excelência aquilo que a gente está se propondo, mas os caminhos são inúmeros. Então, sim, dá para atender um fornecedor, dá para atender uma marca, um produtor, um varejista, uma empresa pequena, média, uma empresa, por exemplo, que está muito bem posicionada no mercado, né, como marca, mas quando você olha para dentro da sua estrutura, o negócio ele está bagunçado. E está com uma margem muito pequena. E está com uma margem muito pequena, porque não dá para errar, gente. Existe uma característica também, né, das empresas elas nascerem muitas vezes porque eu gosto de moda, eu adoro moda. Vou eu ter uma estudei marca ou minha. eu não estudei, seja lá o que for, mas eu sempre gostei e eu quero fazer uma marca. Putz, legal pra caramba, você já tem o primeiro passo, maravilhoso. E você vai. E se você tem bom gosto, se você sabe fazer e se você divulga muito bem, o negócio realmente decola. Hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades de venda, não é mais só loja física, é e-commerce, é WhatsApp, é bazar, enfim, lojas colaborativas, tem uma série de opções. E isso faz com que muitas marcas, de fato, elas decolem. Mas chega um momento que ela começa a ver que tem alguma coisa errada ali. Ela é extremamente criativa, mas ela não entrega na data. Ela é extremamente criativa, mas o dinheiro não está faltando lá no caixa. Não consigo investir para a próxima coleção, que, como a Carla falou, as coleções é um overlapping maluco de coleções uma em cima da outra acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou comentar porque eu li, tá? Eu não faço não conheço mesmo. Mas outro dia eu estava estudando sobre a Zara. E eu percebo que ela foi uma das marcas que fez com que o mercado se moldasse a ela nesse fast, né? De ser rápida e de trocar logo, porque era uma exigência do consumidor e ela fez isso com o mercado. E isso acaba prejudicando até todo mundo, porque quem é pequeno não consegue seguir a Zara nesse contexto de velocidade e produzir e fazer tanto quanto ela faz, não é? Você até consegue, mas você não vai ser tão acessível no cliente, né, no varejo. Então, quanto menor volume, quanto mais rápido você precisa da produção, quanto menos planejamento no final, mais caro o seu produto vai ficar. Porque existe ali um grande impacto. Geralmente, o custo do produto ele é medido por hora máquina, né? Então, quanto tempo que você coloca ali para produzir. Se você para uma produção, uma linha de produção, troca linha de toda a máquina e coloca ali uma saia que apareceu na novela e que tem que ter agora na loja. Você bota aquilo ali para rodar. Você roda 50 peças. Aconteceu isso? Muitas vezes. Porque do jeito que ela falou, apareceu na novela, tem que colocar para rodar. É isso. No dia seguinte, isso. na reunião assim da manhã, é assim. Vocês viram que a Paola estava usando o vestido ontem? E aí vira um grande surto coletivo que todo mundo tem que correr atrás daquilo. E isso é muito real. Aí, por isso que você isso é sobre dinheiro. Porque assim, produzir coisas em cima da hora nesse formato... É sobre dinheiro. Mas aí existe a questão da pesquisa de tendência. Também você tem que que faz parte do planejamento de coleção. Você precisa estar antenado com o que está acontecendo. Seja viajando, e tem que viajar para ver o que está acontecendo. Existem vários lugares hoje, mais do que antigamente. O que você diria? Quais são os lugares para ir buscar referência? Putz, os básicos de sempre, né? Então, você tem ali Paris, Milão... Chiquésimo, você tem Nova York, você tem Copenhagen hoje, fortíssimo, Amsterdã, quando você fala de denim. Então, assim, são vários... Ásia,
bombando de novidade. Ásia. Imagina, Japão, própria China. Não sabia. Muito. Desconhecia essa informação. Aliás, existe até uma questão de timing, assim, de lançamento de coleção, que a China consegue lançar antes, as marcas internacionais acabam fazendo seus lançamentos antes na China. Sim, por E- causa das Para testar estações. mercado, talvez não. Não só por isso, mas causa até por de- questões logísticas é. e questões de tempo e etc Sim. e tal. Então, às vezes, você vai para a China hoje para ver o que está rolando, que depois você vai estar vendo ali em Na Paris, Europa. você vai em Milão, você vai ver também, entendeu? Uau. Enfim, mas assim, faz parte... Tudo isso é planejamento no final das contas. Eu acho que quanto mais entendendo do que está acontecendo, o que agrada o seu cliente, porque isso é muito importante também. Uma marca não nasce, não vive só de tendência e de novidade. Exato. Ela precisa encontrar os seus best-sellers. E encontrar os seus best-sellers, invista nos seus best-sellers. Repita. Vou te falar que eu adoro isso, sabe? Porque eu sou uma pessoa clássica. Eu gosto de comprar o mesmo modelo de Eu ia camisa. falar exatamente Sempre. sobre isso agora. É. E eu não sei por que o povo fica mudando as coisas. É isso. Porque esse é um conceito do Magazine, porque tem que girar, tem que ter coisa nova, é essa loucura. Por outro lado, você tem outras marcas e marcas nacionais que estão falando muito sobre um consumo mais lento, o slow fashion. Algumas marcas são posicionadas um pouco mais altas e outras não. E que olham para o mercado interno, para a moda nacional, para o que está sendo usado aqui, que vão buscar, tem mais, não vou citar para não citar marcas, mas... Eu não podia ter citado. Eu podia. Podia, não, podia. Agora Podia, não sei. já Aí foi. você corta. Assim. Não, tudo bem. Não, tudo bem, não, pode. Mas, assim, que vão buscar materiais e vão buscar artesanato no Brasil para fazer suas coleções, e que são incríveis. Eu vou citar uma que eu adoro, que eu compro Cita. lá. Fala, Vou citar. Faça contatinho. Gente, olha lá, hein? Ah. Adriana, a Nai é uma marca. Nai. É Ah, uma. Nai? Nai. Só letra. N-A-Y. Nai. Nai. É, Nai. E é uma marca que eu acho incrível. É uma marca mais exclusiva, mas que ela se preocupa. Ela faz assim, é uma marca pequena, mas ela faz a lição de casa toda direitinho. A coleção dela é super bem construída. Ela tem o cuidado com os materiais. E eu sei porque não é porque ela falou, eu fui lá conhecer, porque ela está no grupo. Eu fui lá porque eu precisava de um tecido de linho, porque eu queria fazer um negócio para a parede da minha casa, porque eu também invento coisa. Bom, falei, quem tem o linho? Não sei. Eu tenho. Eu vou lá na loja buscar. Eu não sabia o que é. Fui lá na loja. Aí comecei a conversar com ela, a ver os produtos. Eu vejo roupa pelo avesso, né? Ai, eu adoro ver uma costurinha. Mas que acabamentos são esses? Que é isso? E que tecido é esse? E eu comecei a conversar com ela. Eu vi como é verdade o que ela está fazendo ali. A gente se encanta pelo dono e aí compra a marca, não é isso? E ela vai buscar no moda com Nordeste verdade, as né? Moda com rendas, propósito, gente. isso é muito incrível, né? Incrível. Isso, É uma acho que esse é marca. o Então, é diferente. outro universo que a gente Outro também universo. pode atender. Não são só o fashion, só esse público, mas são marcas assim nichadas, são públicos diferentes. É muito legal isso no Brasil, né? Quando a gente sai do Magazine, a gente começa a ter mais esse Sim. olhar, porque quando a gente está dentro Fica do rolo Magazine, a gente tá compressor, tão tudo é conectado e tudo varejão, gira não é? em torno E é tudo muito daquilo, big, né? Tudo muito Muito grande. Muito grande, muito e grande. muito rápido, e muito dinâmico. E a gente fica no nosso uma loucura. mundinho ali dos amigos que está ali, a C&A, Você a se Marisa conecta Pernambucanas, só... a Renner, a gente Exato. vive Isso naquele que é legal, né, bochicho. de empreender. Que você abre assim, ó. Expande. Nossa, eu adoro. muito legal. Até me veio uma boa pergunta agora para vocês. Quando vocês vão atuar com as empresas, que tamanho, por exemplo, essa empresa ela precisa ter? Eu estou começando. Vocês conseguem atender? Estou no meio... Que é big, eu sei que vocês conseguem. Isso a gente já sabe. Mas, assim, estou começando. Coloquei meu pé no mundo, decidi que eu quero ter uma marca. Vocês conseguem chegar e ajudar essa pessoa no passo a passo com ela? Com certeza. Aliás, é onde dá até mais prazer de fazer. A gente está olhando mais para esse público, principalmente com esse projeto. O meu projeto com a Formato Energia é outro, já tem coisas maiores. Mas para esse projeto em específico, né, Mari, o Fashion Elab, a gente está pensando nessas empresas pequenas e médias que precisam se estruturar, né?
Então, e a gente sabe da dificuldade de contratar um profissional, né? Para estar lá integral, ou às vezes vai passando, e a gente, assim, eu sempre falo, nosso cérebro, ele vai procurar sempre o caminho mais fácil, mais rápido, o que é complicado, ele vai deixando. Aí ele faz isso para sobreviver. Seleção assim. natural. Exato. Então, você para de falar, não, ó, vamos parar, vamos escutar, sabe? Contrata... Tem uma moça que eu conheci no Canadá, uma empresa de consultoria também, eu acho muito legal. O nome é Pick My Brain. Contrate meu cérebro. É quase... Adorei! É tipo TAS, né? Adorei. É uma graça. Tem tudo a ver. Isso. É o que vocês vão fazer. Our Brain. Our brand. Vocês estão alugando o cérebro de vocês. Exato. Two brands for one. E uma coisa eu tenho certeza, a gente não vai ter todas as respostas e a gente não vai saber tudo, mas outra certeza eu tenho, a gente vai conseguir procurar e a gente vai conseguir achar. Sem dúvida. Porque a nossa cabeça funciona assim, olha tudo o que a gente está fazendo. A gente vai buscar, a gente inventa. A gente, para fazer isso aqui, a gente só vamos, porque senão a gente não para, não para. É inventar o tempo inteiro. É disruptivo, a moda é disruptiva, né? É uma loucura. Então, acho que o nosso cérebro está preparado para isso. A gente está condicionado durante tantos anos a pensar dessa forma criativa e solução e fora da caixa e etc. e tal. Então, sim, é totalmente possível uma pequena empresa nos contactar e a gente vai ter o maior prazer de atender e fazer parte desse projeto junto. Existem vários modelos de atuação, né? Seja consultoria, seja mentoria, seja o famoso TAS, que você que me apresentou, Talent as a Service, que eu adoro, por projeto específico, enfim. O importante, o nosso objetivo com Fashion Week é desmitificar essa questão de quão complexo pode ser um planejamento e uma sustentabilidade. Não, é fácil, é possível. Você fala que é fácil, né? Porque pra gente que tá de fora, a cabeça da gente fica assim, pra gente, por onde eu começo? É fácil Aquele grupo, e é a gente vê... Não, e tem que ser divertido. Tem que porque ser, às se vezes, não for... exato, eu acho que eu não gosto de trabalhar sem diversão, Eu também gente. não. Eu me recuso, eu não acho que é... Não, tem que a gente ser só ri o divertido. tempo inteiro. Mas ficar com o coração batendo também... Não, isso acontece, É normal, mas assim, tem que ser assim, divertido, que a gente fala assim, tem que ser leve, sabe? Não pode ser uma coisa pesada. Não, calma. Vai dar certo. Vai dar, vamos pensar, tem caminhos, vamos, a gente vai achar. Então, isso é legal de a gente chegar nessa fase de ter trabalhado em tantas empresas que não tem alternativa de, não vai dar, que pena, vamos para casa. Aliás, essa alternativa nunca existiu. O não dá... Não existe. Ou você faz ou você faz. Ou você entrega ou entrega. Tem que fazer. Tem que fazer. É uma homenagem. É uma homenagem. É uma homenagem, nosso isso. chefe, nosso ex-chefe. Tem que fazer. Ariel Touchinski, se estiver nos escutando, tem que fazer. Com essa carinha, tem que fazer. Não, ele não faz essa carinha, não. Essa carinha é nossa. Ele é bravo. Ele é bravo? Ele é argentino, bravo, comunicativo, e, enfim, demais. uma figura eu fico imaginando o quanto de histórias vocês duas devem ter desse universo da moda. Tem história boa. Pode contar? Tem alguma bacana que dá pra contar, engraçada, que vocês lembram? Engraçada, Carla. Eu tenho uma história, eu vou contar uma história. Lembra da minha história da modelagem? Na modelagem, eu queria colocar um software na modelagem. Tá. Vamos colocar um software, porque assim, era tudo manual e tinha muita reprovação e ajuste, cada um ajustava. Um dia era acordava, falava, não, hoje eu quero mais solto. Eu falava, gente, vamos padronizar isso aqui, vamos padronizar essas bases. Aí cheguei, fiz o projeto, apresentei tudo para o meu diretor. Blá, blá, blá. No final ele falou assim, o que é modelagem? Você tá de brincadeira! Não, isso não é por a culpa. Gente, o cara tá no estratégico. Eu tava na operação. Para mim, modelagem era uma coisa básica. Ele tava ali Você pensando... não contextualizou. Eu não. A culpa foi minha. Eu não falei para ele. Aquilo era um tema totalmente técnico no universo dele. Verdade, ele é estratégico. Ele tava abrindo loja, ele tava vendo dinheiro, tava vendo faturamento, tava vendo outras coisas. Entendi. E eu chego lá falando de modelagem como se fosse a coisa mais comum do mundo. Simples do mundo. Eu tive que voltar vários passos. Eu levei modelagem para ele, levei peças, fiz outra apresentação.
E aí ele se encantou e ele entendeu por quê. Porque já era meu segundo ano que eu tentava o projeto. O primeiro foi gongado, porque, óbvio, subiu para a diretoria, ninguém entendeu nada. Falou, que essa menina da qualidade está inventando agora? Limaram o meu projeto, eu fiquei triste, porque eu achei que era um projeto fantástico, e era. No segundo ano, eu falei, não, agora peraí que eu vou, esse negócio não vai ficar assim. A Mari sabe quando eu botava na cabeça. Não vai ficar na gaveta. Braba, não que eu não seja. Falei, esse negócio agora vai passar. E aí expliquei tudo, voltei vários passos, expliquei as vantagens, blá, 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 e finalmente foi aprovado, foi implantado, realmente foi super legal, mas é isso, é a gente saber, sabe, se colocar no lugar do outro ali, com quem que eu estou falando, né? Ele sabe do que eu estou falando. Não, então a gente não pode correr esse risco também de sair falando coisas que para a gente é super óbvia, e de repente ali não é, você tem que contextualizar aquilo, né? Mas eu gosto de contar essa história, porque para mim... cadeira agora, falei assim, pô, a pessoa trabalha com isso, faz isso da vida e não sabe o que é mudar. No momento dá um choque, mas faz todo sentido que ela está falando. Técnico, para ele é comprar e produzir, desenvolver. Ele gostava muito de produto e dava sugestões e tal. É um cara super envolvido. Mas isso já era uma coisa de construção ali, da engenharia de produto. Não era o universo dele, né? Eu gosto de contar essa história, porque no fim deu tudo certo. Deu tudo certo, é importante. Mas eu lembrei de uma coisa. Quando a gente promoveu a feira de tecidos, né? Então, a gente levou... eram, sei lá, umas 30 tecelagens diferentes, ou mais 30, 40 tecelagens, que levaram os seus lançamentos de coleção, suas coleções para dentro da empresa na época, era Pernambucanas, e levaram para dentro para apresentar para os estilistas e para os compradores, né, os gerentes de produto, as suas opções e a gente tentar amarrar ali volume para negociação, tal, não sei o quê. E aí, pô, mó legal, fizemos o projeto na sala, tudo bonitinho, babá, entro eu no elevador, eu e um colega nosso, Felipe, e aí tá o presidente da empresa, dentro do elevador. E aí eu virei, né, toda Mariana Marçal. Oi! Senti só falta na feira de tecido. Aí ele olhou e falou, oi! Legal! Aí ele saiu, o Felipe olhou pra mim. Mariana, mó legal a feira de tecidos que a gente tá promovendo um negócio. Só faltava você escutar também o que é feira de tecidos. Eu acho que era mais literal, acho que ele entendeu. Mas, tipo, feira de tecidos, o que vocês estão aprontando? É que a gente se empolga, eu acho que assim, a gente tem paixão. Trabalhar com moda é paixão, né? Né, no mercado brasileiro, com certeza, eu acho que ainda é mais ainda, né, porque muda toda hora. Eu acho assim, eu acho que independente de, sei lá, realmente trabalhar com moda é apaixonante. E eu gostaria de falar alguma coisa. Acho que os estilistas que estiverem assistindo já vão saber, né? Que não é romântico. Não é assim, porque às vezes a pessoa está na faculdade, né? E, eu vou ser estilista, eu vou criar, eu vou desenvolver. E aí, vou trabalhar numa grande empresa e chega lá... Não é. Eu acho que tem vários formatos, na verdade, né? Tem vários formatos. Existem os pequenos ateliês, existem as grandes marcas, as pequenas marcas, as marcas mais autorais, os grandes magazines, as multimarcas. Existem N formatos. No negócio da moda são muitos formatos. Exato. Só que quanto maior a escala... maior a pressão, por resultados, obviamente, e menos glamour você vai ter. Então, óbvio, tem os momentos muito legais de viagem de pesquisa, né? Então, você é capaz de conhecer lugares que você nunca imaginou. Quando que eu imaginei que um dia na minha vida eu ia para a China, quando eu tinha 20 anos e estava lá na Salt? Não passava pela minha cabeça essa possibilidade. Então, há quantos anos, mais ou menos? Quando eu fui a primeira vez foi em 2012. Então tem... E já mudou muito. Mudou muito. Até os próprios destinos não são mais necessariamente os mesmos e tudo mais. Enfim, mas é isso. Na verdade, o glamour não vamos assustar, vai. Não, mas eu vou dar uma dica de uma série. Gente. Vou dar uma dica de uma série que mostra isso. É uma série que eu amei, até pela cena inicial, que é a música que eu mais gosto, mas uma história à parte, não sai daqui hoje. Que chama Halston. Está na Netflix. E é a história de um estilista americano nos anos 70. E ele era glamour, criativíssimo. Tinha uma coleção incrível, mas era o cara criativo que fez uma marca de sucesso. Ponto. E aí ele é comprado por um grande grupo
de varejo. E aí, esse grupo de varejo quer colocar o quê? Processos, best-sellers, indicadores, bababá, e ele vai ficando deslocado nessa história. Eu não vou dar mais spoiler. A série é super legal, porque é uma história real, retrata muito o que é o mundo da moda, e tem músicas muito legais, cores muito legais, a fotografia é incrível. Eu vi num fim de semana essa série, porque é um assunto que envolve a gente, mas a série em si é muito legal. Halston, é muito bacana. Fica a dica do que é o... Iremos assistir. Iremos. Eu vou contar uma curiosidade sobre mim. Opa. É bem curioso. Eu fiz uma mulagem com a Janine. A mulagem é tão bonita. Não, é lindo, eu adoro. E a Janine, ela foi do Carlos Miele. E ela trabalhou com ele. E eu adoro costurar, eu costuro. Eu sou uma pessoa que também olha o pedacinho dentro Mas do... você era boa para fazer uma marca de moda. Se você sabe costurar, Não, gosta então, e entende mas não, de planejamento, não, você tava boa. Não, pelo amor de Deus. my brain. Não. Entendi isso lá atrás já, não. É de gosto mesmo, de entender que... E entendi que esse mercado também não é para mim, não é a minha praia. Simples assim. Mas é uma delícia quando você vê todo o seu trabalho traduzido numa peça... ou que alguém vai usar, ou, né, enfim, mas que tem o seu dedinho ali, né? Sim. Seja em que área que você atuou nessa jornada, é muito gostoso, maravilhoso. Eu até hoje, assim, né, minha última grande experiência corporativa foi Lojas Marisa, foram mais de 2 anos de gerente de produto casual feminino. Num momento de rebranding da Marisa, enfim, foi com um time muito legal, foi bem bacana a experiência. E até hoje, e a Marisa, o público é popular, né? Então, enfim, se eu vou no mercado, se eu tô na rua, e eu vejo alguém que tá usando um produto da Marisa, eu fotografo na hora e eu mando para a estilista, que era minha parceira, na época, Luana. Lu, ó nossas clientes. Ó nossas clientes. É isso, reconhecer o trabalho. Reconhecer o trabalho, é muito legal. Alguém comprou aquilo que você fez, acreditou no seu trabalho. Né? É muito legal. É muito legal. É muito bom ver isso. Só complementar essa história do valor do estilista, né? Eu tenho um sobrinho que ama futebol, camisa de futebol, e a última que eu trabalhei também foi a Centauro, e eu dei uma camisa de futebol, e ele adorou. E aí eu estava lá no estilo, e o estilista que desenvolveu estava lá, falei, faz uma foto, vamos fazer uma foto para mandar para o meu sobrinho, para eu falar para ele que foi você que fez a camiseta. Ele, sério? Foi ele que desenvolveu? Sabe, tipo... Uau, entendeu? E a gente ali no dia a dia, é muito legal. Tipo, você conhece ele? Eu falei, eu trabalho com ele todo dia. Então, você imagina aquele empresário, dono de uma marca, né, que apostou naquilo, que colocou todo o seu coração, que desenvolveu as peças, que imaginou que aquilo ia... Né, mas por algum motivo ali dentro não está realmente conseguindo atingir ali. Né? Isso é muito frustrante. Então, é isso que a gente quer evitar. A gente quer que as coisas deem certo. Que a Fashion Lab... Agora ela não apareceu, não mas é ela. Não é ela, mas tudo bem. Que a Fashion Lab veio para resolver de verdade no mercado, né? É isso aí. Sim. Trazer eficiência para essas empresas e trazer resultado, né? É isso aí. Sim. Estou muito feliz de falar com vocês. Ai. Quero perguntar, se eu não perguntei alguma coisa, agora é a hora. Acho que falamos. Queremos falar mais alguma coisa? Falamos da nossa história, falamos do nosso projeto. Falamos que está tudo interligado. Acho que a gente contou tudo. Acho que a gente falou bastante coisa. Tem mais alguma história para a gente encerrar? Para a gente dar um pouco mais... Essas a gente deixa uma próxima. Não, e assim, tem umas que não dá para serem reveladas, de bastidores. Aconteceu em Xangai, fica em Xangai. Exatamente isso. Uau! Imagino que tenham algumas histórias de Xangai. As melhores histórias estão sempre nas viagens, na verdade. Porque eu acho que, é uma baita oportunidade você estar ali conhecendo uma cultura nova, trabalhando num outro lugar. Tem muita roubada, muito perrengue chique quando você está nessas viagens. Muito. Imagino. Mas é legal. E algumas bem engraçadas. Roubadas, assim mesmo. Tem muita. Tipo, até com questão Você chegou de aí com ela em cultura alguma, ali. não? Juntas a gente nunca foi. Mas tem muita história legal. Histórias engraçadas, eu acho que é uma das coisas, principalmente. Mas eu acho que é uma das coisas mais legais que a moda
pode trazer é essa oportunidade que você tem de conhecer pessoas e conhecer lugares. Isso é uma das coisas mais legais, assim, para mim, de tudo, né? Óbvio, ajudar, isso tudo é muito bacana, mas... O seu fácil, ajudar a planejar é o seu fácil, né? É isso aí, tudo bem, a Tudo gente bem? faz. Não, imagina, dá trabalho, tá? Não, é engraçado que todo mundo, quando encontra o nosso fácil, a gente faz de uma forma tão fácil que parece que não dá trabalho, mas dá trabalho. Não, mas gente. eu acho que eu falo... é aí que a inteligência do negócio. É você fazer parecer que é fácil, uma coisa que tem muita bagagem. Porque dá ali. medo, assusta, né? Você fala, meu Deus, mas espera aí, eu faço desse fazer jeitão, com tá leveza. funcionando, eu vou ter que parar para fazer de outro jeito, para repensar, para... Né? Não, gente, calma. É fácil. Não, eu fico imaginando a Mari, de verdade. Ela chegou na empresa, começou a olhar para a empresa, olhou, escutou um mundo, a cabecinha dela já começa a montar os quadradinhos aqui. Tá pronto. Você tem noção de como isso funciona para você no planejamento estratégico e que isso é o seu fácil? E você, não sei, não vou quantificar em horas, mas vamos chutar, né? Que você faça em 10. Mas se a pessoa pegasse isso para fazer, levaria 100. Mesma coisa a Carla. Sim. Né? Com o olhar dela para qualidade, processo, produto. Ela pega, coloca, né, nas caixinhas, já olha aquilo ali, já é assim, pá, que tem que fazer. Tá aqui. Mas eu e acho a pessoa, que... né, olha para isso e fala, como assim, né? Como? Mas eu acho que um diferencial, eu acho que é uma característica nossa em comum, é que nós sempre fomos profissionais hands-on. Então, a gente sempre fez questão de participar, de fazer parte, de botar a mão, de realmente resolver aquilo ali. E nunca... É óbvio. Eu estou na estratégia, não, eu não... Exato. Eu acho que, assim, tem momentos tipo... que, de fato, você precisa se posicionar. Não dá para ser hands-on o tempo inteiro. Isso também é um erro. Mas não dá para nunca ser hands-on. E eu acho que esse é um perfil nosso. Hands-on, problem solving, a gente... gosta de resolver o problema e ter a casa arrumada. Então, processual, né? Processual, exatamente. Então, unir a criatividade, né, com o resultado, com eficiência, com o resultado. Acho que essa é a grande sacada, né? E tudo isso de uma forma sustentável. E aí, em todos os sentidos. De ponta a ponta dentro de ponta a ponta. Acho que é mensagem final, Carla. Qual é a sua mensagem final? Gente, bom, primeiro, assim, eu acho que não vou repetir tanto, mas está tudo integrado mesmo, gente. É um grande Lego. É que nem o organismo da gente. Desequilibrou uma coisa, desequilibra o resto. Tá? Isso aí. Coloquem isso na mente de vocês. Isso não tem a ver com aquilo. Tem. Uma hora vai chegar, direto ou indiretamente. Essa é uma coisa. Essa é a minha mensagem final. E que é possível. E que eu não preciso nem falar o quanto eu e a Mari somos apaixonadas pelo que a gente faz, né? E eu queria fazer um convite. Eu não sei se eu posso. Eu vou participar de um evento. Deve. Eu vou pegar a data. Posso fazer pode, um merchan pode. aqui? Olha, eu vou participar de um evento em Americana, dia 5 de junho, das 6 às 10 da noite. Da ABTT, vai ser no Senai de Americana, chama Caminhos Sustentáveis, o futuro da indústria da moda. E eu vou me apresentar falando sobre soluções em energia para a indústria têxtil. Basicamente, eu vou falar de eficiência energética, vou levar algumas soluções, quando é aplicável, quando não é. E eu vou ficar muito feliz se vocês puderem ir. Aliás, você podia ir comigo, né? Eu Vamos? vou. Bora? Não, para mim eu já vou. Então bora. Não, já tô dentro dessa barca. também. Vamos levar a Bia? Bora, vamos! Só que antes a gente vai passar em 2 fábricas, tudo bem? No Esse é o caminho, mais a gente legal. vai numa fábrica de manhã, uma fábrica à tarde e um evento à noite, vai ser Muito demais. maravilhoso. Dia tem que ser produtivo, Tem né? que ser produtivo. É A gente isso aí. eu já saio de lá com novas experiências, porque eu não conheço nada desse universo. Então, vamos Vai assistir, ser vai maravilhoso. Fazer um deep dive. Eu tô achando já que eu vou entrar. Já não sei o porquê, mas você tem assim, um pezinho sabe? lá, você Eu tem tenho um pé lá, pezinho, mas mas você não quer admitir. eu só não quero entendeu? entrar, porque eu sei que a hora que se eu botar o pé e entrar, eu já... É um Mas perigo pica, levar mas ela. é uma né? picada, é uma picada, exatamente. Tanto é que eu tô no é grupo, isso né, aí. gente? Que não faz... Eu não vou. Aliás, eu tô no grupo porque você tava no grupo, e aí o grupo... Não é? Enfim, Olha aquela só, que loucura. loucura, né? né? Muito muito legal muito Mas isso. as coisas tinham que ser assim. Tinham que né? ser assim. Esse mundo deu tantas voltas, gente. É muito legal isso. Muito bom. Mari, qual que é a sua mensagem final? Me conte. Ai, Nos gente. conte, né, pessoal? Nos conte, tá. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, como a Carla falou, moda é paixão, né? Acho que, na verdade, moda é para talvez 3 tipos de pessoas. Para os malucos... Adoro 3. O pilar sempre é 3. Três. Não, né? Não,
para os muito doidos e malucos que gostam da correria e da doideira, que é esse universo dinâmico do mundo da moda, para os apaixonados e para aqueles que são um pouco malucos e um pouco apaixonados. Isso eu descobri desde 1999. Você é qual perfil? Eu sou o perfil double, sou duas coisas. Eu ia falar, mas eu falei, deixa ela confirmar. Maluca e apaixonada. Você é qual, Carla? Eu acho que também os dois, sabe? Acho que tem que ter um pouco de... Eu acho que a maioria deve ser os dois, mas tem os só malucos e os só apaixonados também. Eu entraria só no maluco, talvez. Você entraria só no maluco? Não, eu com certeza sou os dois. Mas eu acho que além de paixão, moda não é só paixão, moda também é gestão. Não dá pra gente abandonar isso, né? E viver só da paixão. Como é que é? Uma cabana... não funciona. Um amor e uma cabana não funciona, exatamente. Então, é importante, quando a gente fala de gestão e de eficiência, a gente está olhando para o futuro, né? A gente está olhando para o futuro da indústria de moda, dos profissionais de moda, das marcas. Então, eu acho que pegar esse gancho nunca é tarde, né? E seja você pequeno, médio, grande, isso é importante e é possível fazer. Chama a gente que a gente te ajuda. Bom, eu já mais do que recomendei, tá? Porque eu conheço as duas de pertinho, então estão super recomendadas. Quero saber onde é que as pessoas te encontram. Qual que é o melhor canal, Carla, para encontrar você ou a Formato? O que você quer? Ou divulgar os dois, claro. Tá, é o meu Insta, que é @_Formato Energia. O meu celular corporativo Pode passar. é 11 91 288 9978. E o Fashion E Lab, a gente ainda vai fazer o nosso Insta. Então, pode ir por nós duas, Chama a que a gente gente, vai chama a gente que vai chegar. chegar. É breve, hein? É isso aí. E o meu também, meu celular, 11 99 624 9006. Meu Instagram, @Mari Marcal Consultoria, sem o cedilha. Sem o cedilha, É. Mari Marcal. Mari Marcal. E o meu LinkedIn, Mari Marcal. Tô lá também. O LinkedIn também, Carla Angelini. Carla Angelini. Soluções em Energia. Soluções Carla em Angelini, Energia. Soluções em Energia. Carla Angelini, Soluções em Energia. Mari Marçal, Consultoria. Estrategista. Estrategista de negócios de moda. Mari Marçal, estratégias criativas para negócios de moda. Muito bem, muito obrigada. Criadoras. Gente, olha Ficou muito legal isso. Arrasaram. Eu fico muito feliz, de verdade. Foi uma honra para mim Bia. receber vocês, conversar com vocês. Não é simples falar de moda para quem, né, por exemplo, eu não conheço, enfim, não é meu mundo. E imagino que para quem até vive na moda também não é simples. Então, assim, vocês vieram de fato para ajudar muita gente. Espero que vocês cumpram a missão de vocês. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Obrigada Bia. a você, Obrigada Bia. mesmo, de verdade. Muito legal. Um prazer Eu também enorme amei. estar aqui. Adorei o Divertido bate-papo, demais. descontraído, Maravilhoso. foi Muito ótimo. bom. Obrigada. Obrigada Muito mesmo. feliz. Obrigada bem? a vocês também. Tchau. Temos? Bye. Temos. Muito bem. On time. Falamos quanto quanto